doutrina que fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Nós ainda precisamos avançar muito. Você vai ouvir agora os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Cristão não apoia matar crianças dentro do ventre. Eu vou ser mais claro. Cristão que vota no Lula não é cristão. Com exclusividade, uma matéria sobre o tema. Eis a manchete. Lula estuda mudar lei de drogas para reduzir encarceramento. Segundo a publicação, a ideia dos petistas é estabelecer outros parâmetros para definir o crime de tráfico, o que teria como consequência natural a diminuição do número de criminosos presos. É uma ideia absurda e perigosa. O maior problema criminal no Brasil é justamente a impunidade, não o excesso de punição. E as noites na prisão. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, caô, cabeçile. Ô, bachareuá, mindiajeco. Das sacadas que eu tomei, que eu pudesse tirar minha vida, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tanto estraçalhado dele horror. Gostaria de saber se o Lula é a favor do casamento homossexual. Olha, eu a vida inteira defendi o direito à união civil. Fome, miséria, violação dos direitos, repressão. O comunismo é um sistema político falido, ultrapassado. Uma promessa de sociedade sem desigualdades, mas que só se sustenta mesmo pela violência e pelo autoritarismo. Gritos em nome da liberdade. Um basta à miséria e à repressão. A gente se considerou um escravo moderno, porque eu acho que é uma forma de escravidão. Em Cuba, protestos contra o regime comunista se espalharam pelo país. No começo de julho, milhares de manifestantes, já descontentes com as ações do governo contra a pandemia do coronavírus, se rebelaram também contra a ditadura que se arrasta há mais de 60 anos. Aqui no mapa, a gente destaca os 5 países que podem ser considerados comunistas. A maioria fica na Ásia. São eles China, Coreia do Norte, Vietnã e Laos. E do lado de cá, no Ocidente, na América Central, temos Cuba. Ao todo, são 1.549 bilhões de pessoas vivendo atualmente sob esse tipo de regime no mundo. Mais de 7 vezes a população do Brasil. Na América do Sul, temos a Venezuela, que muita gente acha que é comunista, mas, na verdade, é uma ditadura de esquerda inspirada em Cuba. Falta de liberdade, falta de perspectiva, repressão, escassez.
Muito difícil, não tem alimento, não tem boa saúde. Faz 2 anos que Raul saiu de Cuba. Por ser contrário ao regime implantado pelos irmãos Castro, ele não se sentia mais seguro com a família na ilha comunista. Ao lado da mulher e da filha, ele veio para o Brasil. Cuba é um regime totalitário, né? Cuba é um regime autoritário. Querem vender para o mundo uma coisa que não é. Quer fazer acreditar que todo mundo apoia aquele comunismo. Só que na realidade ninguém apoia. Todo mundo é obrigado a obedecer, além de ser doutrinado. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. E eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter. De muita competência, de muito caráter. Vou fazer uma breve explicação e já estou terminando. Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump. As pessoas se manifestam, mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele. Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. Você tem certeza do que você está falando? E esse aqui o quê? A prova do que lá em Cuba não somente matam negros, matam crianças, matam mulheres, matam pais, matam mães, matam de tudo. Não tem coração. Isso aí que o Lula postou no Twitter é fake news, porque é um atrás do outro. Basta conversar com um único cubano para saber. Primeiro, eu conversei hoje com a Zoe Martinez, que foi entrevistada ontem aqui no Pingos. Ela me disse o seguinte, eu falei, Zoe, em relação ao embargo, o que os cubanos dizem? Ela falou, se não fosse os Estados Unidos, o povo inteiro teria morrido de fome. Ela disse, eu consegui, depois de 2 dias de bloqueio nas comunicações, conversar com os meus avós, que estão isolados em Guantánamo. São os parentes dela que ainda vivem lá. Ela disse, a minha avó, no último mês, recebeu uma única coxa de frango. Essa é a ração de proteína que eles recebem, além de 5 ovos por pessoa por mês. Uma coxa de frango por pessoa por mês é o que o regime cubano permite que as pessoas consumam, e não é dado, é comprado. As pessoas compram a sua comida, mas só podem comprar isso. Sabe de onde vinha essa coxa de frango? Da Carolina do Norte. No pacotinho mostrava a origem. São os Estados Unidos que estão enviando comida para Cuba. Então, essa história de bloqueio não existe. O que existe é embargo, porque lá para trás os irmãos Castro se apoderaram das empresas americanas que existiam em Cuba, assim como a Petrobras já sofreu aqui na América do Sul com coisa semelhante na época do governo Lula, e o governo Lula não falou nada. A ditadura ela abocanha as empresas estrangeiras, confisca para si e depois fica dizendo que o exterior não ajuda. Quem conversa com um cubano sabe que não tinha policial mesmo com o joelho no pescoço de nenhum negro. Tinha policial com rifle atirando contra pessoas desarmadas na rua. E que essas pessoas que estavam na rua são jovens, porque são os que ainda têm alguma energia para ir para a rua. Os pais, os avós, muitos estão de cama, com Covid, sem direito a internamento. Quando são internados, falta luz no hospital. A Zoe diz que em um único hospital de Havana ao mesmo tempo, morreram 12 pessoas que estavam internadas no respirador, não por causa da Covid ou por causa da falta de ar, porque faltou luz e os respiradores e os aparelhos foram desligados, todo mundo morreu. É esse o paraíso, Lula? Para onde você quer que a gente olhe? Para onde que a gente quer que os brasileiros se espelhem? Recado final para os brasileiros, você que conhece as duas realidades. Gente, seguinte, pensem muito bem, as pessoas estão querendo uma terceira via. Gente, isso é muito perigoso, vocês vão estar dividindo votos e vão acabar dando voto para o Lula, que é um verdadeiro inimigo do país, que financia a ditadura cubana. E tudo que os cubanos estão fazendo, escutem bem, tudo que os cubanos estão fazendo vai ser para nada se o Lula se eleger ano que vem. Eu estou realmente muito preocupada como cubana e peço para vocês, terceira via não existe. Ano que vem é o Lula ou Bolsonaro. Você não tem que concordar 100% com o Bolsonaro, mas entre Lula, que é um financiador de ditaduras e quer a mesma história de Cuba para o Brasil, e o Bolsonaro, que foi o único presidente que teve coragem de bater de frente contra essa ditadura, fiquem com o Bolsonaro. A liberdade é a coisa mais importante que a gente tem na vida.
Fácil não é. Passamos por um atentado, tem sequelas até hoje. Eu tenho doença autoimune. A minha filha teve síndrome do pânico. A nossa família é atacada. A nossa G, 1 aninho e pouco, atacada. Muita maldade. Não querem ver o bem do nosso Brasil. Falam, são vários rótulos que ele tem. Falam que ele não gosta de mulheres. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis. 70 leis de proteção para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos de microcefalia de receber o BPC. Ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele cuida de uma criança rara, ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele leva água para o Nordeste, ele está cuidando da mãe dona de casa. A mãe que leva a bacia na cabeça para fazer o alimento, para dar banho nos seus filhos. Esse é o presidente que falam que não gostam de mulheres, que não gosta de mulheres. A diferença é que ele não quer se promover. Nós não queremos nos promover. Nós queremos fazer. Nós queremos entregar. E esse é o nosso compromisso. Desde o dia 1º de janeiro de 2019. Esse é o nosso trabalho pela nossa nação. Mas eu creio que Deus é por nós. Eu creio que Deus é pelo nosso Brasil. Eu creio na libertação, eu creio na salvação, eu creio na cura, eu creio no resgate. E eu creio que o Brasil será celeiro de bênção para outras nações. As palavras do Senhor vão cumprir nessa terra. Sejam fortes, queridos. Sejam fortes e corajosos. Não negociem com o mal. Essa luta não é contra homens e mulheres, é contra potestades e principados. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse.